Bom dia, primeiro ano do Colégio SEI. Segundo vídeo, tá? Segunda parte do conteúdo de vocês para avaliação, substantivo. A primeira aula, o primeiro vídeo aula, foi conceito de substantivo, tá? E a classificação dele. Substantivo simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, substantivo coletivo, certo? Coloquei os conceitos de cada e os exemplos. Aí como segundo tópico, tá? Flexão dos substantivos, a forma como eles variam, se flexionam. A gente vai por partes, tá? Devagar. Eu não estou colocando os três nesse vídeo, vai ser apenas o gênero, tá bom? Em outras sequências, vocês verão o número e o grau dos substantivos. Gênero, como eu já comentei, inclusive no primeiro vídeo, em relação ao substantivo, o gênero só tem dois tipos, tá? Masculino e feminino. Como é que se identifica o gênero do substantivo? Masculino, ó. Ou aluno, tá vendo aqui? Muito simples, todo mundo sabe disso, né? Isso aqui é masculino, o garoto, o rapaz e assim por diante. A aluna, feminino. Então o gênero dos substantivos é masculino ou feminino. Número, tá? Isso aqui é só uma introdução, a gente vê melhor com calma nos outros vídeos, como eu já falei. Número é singular e plural. Singular, aluno, tá vendo? E plural, alunos, tá? Muito fácil de identificar. O gênero é masculino e feminino. O número é singular ou plural, né, de qualquer nome, certo? E temos o grau dele. Grau diminutivo e grau aumentativo, que nós usamos na prática. Diminutivo, um exemplo, casinha. Se for casarão, já é aumentativo, certo? E outros casos, vasinho, vasilhame, dependendo das palavras que forem aparecendo, você identifica pelo contexto ali se é diminutivo ou aumentativo. Esse é o grau do substantivo. Mas a gente vai dar uma geral melhor em gênero, tá? Nessa primeira parte aqui. Quanto a ele, o gênero, os substantivos, eles podem ser biformes, tá bom? Biformes, duas formas, ou uniformes, uma forma que sirva para ambas as ocasiões, tá bom? Quando é que ele vai ser biforme? O substantivo biforme, ele apresenta uma forma para o masculino, uma e outra para o feminino. Aí pode variar, ó. É diferente a escrita dos dois nomes. Uma para o masculino é uma escrita e para o feminino é outra. Por isso que é biforme, ok? Peru, forma para o masculino, tá? Perua para o feminino. Isso aqui é biforme. Uma forma para cada um. Ator, atriz, substantivo biforme. Conde, condessa, certo? Herói, heroína. É importante saber quando é a outra forma do feminino, como é que se escreve a outra forma de maneira correta. Se for masculino, hebreu, o substantivo biforme, porque eu tenho uma forma feminina, outra forma de escrever para o feminino. Se masculino é hebreu, para o feminino, hebreia. Genro, né, para o masculino, e se for no caso para o feminino, na classificação de família, né, nora. Tá bom? Genro, nora. Entenderam? Biforme tem uma forma para cada um. Na avaliação, tem questão, né, pedindo para identificar quando é que eles são biformes ou qual é a outra forma escrita dele, a forma correta de escrever. Uma para o masculino e outra para o feminino. Só que bem aqui, continuando, biformes ali encerrou, os uniformes eles têm uma variação maior. Eles são substantivos que não se alteram, tá bom? O uniforme é uma forma só que serve para os dois gêneros. Enquanto o biforme tem um para cada, um para o masculino e outro para o feminino, o uniforme não se alteram, eles apresentam uma única forma para os dois gêneros, masculino e feminino. Então eu tenho o substantivo uniforme, criança. Criança pode identificar tanto um menino como uma menina, tá bom? Ele é uniforme. A criança pode ser um bebê macho ou um bebê fêmea, um menino ou uma menina. Dentista, mesmo caso. Dentista pode ser homem, mas pode ser mulher. A escrita é a mesma, é uniforme. É uma forma para os dois gêneros, tá bom? O dentista, a dentista, né? Se eu tiver o artigo antes, eu vou dizer se é um homem, o dentista, ou a dentista mulher. Onça, pode ser macho ou fêmea, tá bom? A forma escrita é a mesma. Nesse caso aqui, a onça. Só admite um artigo, né? A onça. Mas ele pode ser tanto a onça macho como a onça fêmea. Então, o uniforme é uma forma só escrita para os dois gêneros, ok? Temos os substantivos uniformes, né? Continuando os uniformes aqui. Epicenos, né? Eu não botei onça aqui para identificar se é macho ou fêmea, eu botei outros exemplos.
Cobra macho ou cobra fêmea. Onça, macho, fêmea. Tatu é macho ou tatu fêmea. Borboleta tem a borboleta macho e a borboleta fêmea. Tá bom? Substantivo uniforme, que é uma forma só de escrever para os dois gêneros. Eu identifico colocando, tá, uma caracterização, né? Se é masculino ou feminino. Tudo bem? Ali é os uniformes. Nós temos agora comum de dois. Ele é feito por meio de artigo. Comum de dois, o que vai identificar é o que vem antes do substantivo. Para, né, dependendo do que eu escrevo antes, eu vou identificar se é singular, se é plural, tá bom? Se é feminino. E se o nome permanece da mesma forma. A única diferença maior é se vai ser singular ou plural. Em outros casos nem altera, você vai alterar pelo artigo, tá bom? No caso aqui, o artista. A mesma escrita para os dois, eu tenho o artista, a artista, tá vendo? Comum de dois, a alteração é feita pelo artigo, né? Como foi naquele caso lá do dentista, né? Eu tenho o dentista, a dentista. Mas nesse caso aqui, ele inclui também comum de dois. Se eu tiver um numeral, ó, sendo numeral, pianistas, a escrita é a mesma, ó, pianistas. Aí eu vou identificar pelo número e o gênero. 2 pianistas, masculino plural. Ou 2 pianistas, feminino plural. Tá bom? Comum de 2. A identificação é feita por esses elementos que podem vir antes. No caso de pronome demonstrativo, esse paulista. A escrita paulista não vai mudar. Masculino tem esse. Se eu quiser dizer feminino, essa. Tá bom? Esse paulista, essa paulista. A identificação foi feita pelo pronome, assim como foi feito pelo numeral aqui e o artigo aqui. E adjetivo, que é uma qualidade, né? Uma característica. Bom cliente, ó, não altera, é comum de 2. A identificação é feita pelo elemento que eu coloco antes. Bom cliente, boa cliente. Ó. Pode ver que o substantivo permanece a mesma escrita. A alteração do comum de 2 é o elemento que aparece antes, que vai me dizer se é singular, se é plural, se é masculino ou feminino. E temos o sobrecomum. Depende do contexto o sobrecomum, tá bom? Porque criatura serve tanto para homem como para mulher. Aí o sobrecomum, ele é uma criatura boa. Ela é uma criatura boa. O contexto é que vai dizer, tá? Ele serve tanto para o masculino como para o feminino. Enquanto aqui, ó, de certa forma não, eu tenho que ter um artigo dizendo se é masculino ou feminino. Aqui, basta eu dizer diretamente se a criatura é um homem ou se é uma mulher, certo? Sobre é comum, ele está sobre as palavras comuns sendo gênero masculino ou feminino, tá bom? Identificando ela. Há outros exemplos em outros livros que vocês podem ver. Eu não coloquei mais frases para não ficar muito extenso, porque as variações são muitas, né? É importante não trocar um com o outro. E nesses casos aqui, né, há uma questão da variação, com certeza disso aqui. O artigo dizendo, ó, a significação do nome. Cabeça tem a mesma escrita. Mas há casos heterossímicos, né, que o cabeça, se eu tiver o artigo ó, esse o cabeça, qual é o significado desse substantivo com esse ó? O líder, o cabeça, o líder. Se for um a cabeça, parte do corpo, parte do nosso corpo humano. Caixa, depende, né? Se eu tiver o caixa, é o funcionário que trabalha lá. A caixa é o objeto em si, né? A caixa de papelão ou de plástico. Se eu tiver a palavra grama, se eu tiver com o antes, o grama, o significado desse substantivo com o grama é a unidade de massa, que vocês estudam em física, né? A grama é a relva, é o capim, a grama, tá bom? O moral, ânimo, mas se for amoral, é a ética. Tá? O moral é você se sentir superior, melhor em relação a outras pessoas. A moral é a ética, você agir com honestidade, sinceridade. Pode ver que com a mudança do artigo aqui antes do nome, eu tenho significados bem diferentes. Rádio. O rádio pode ser o osso, uma parte do nosso corpo, tá bom? O rádio. Ou o aparelho sonoro, o rádio. Mas se for com a rádio já é a emissora que transmite as músicas e a locução do locutor. Tá bom? O rádio é o aparelho ou osso e com A fica a emissora. Tá? Existem dezenas de casos assim, em que o artigo vai diferenciar se ele significa uma coisa ou outra. Então é uma questão desse tipo, né, de significação, e a diferença desses três que vocês podem ver por outros exemplos, ok? Então por enquanto a segunda parte. Continuamos depois no próximo vídeo, número e grau, tá bom? Esse foi de gênero e substantivos. Até lá!